Olá, crianças, tudo bem? Em nossa aula de geografia, nós vamos revisar o capítulo 2, o que é cartografia e a evolução da cartografia ao longo do tempo. Vocês vão precisar do caderno, então já providencie os materiais: caderno, estojo e livro. Vamos lá? Vamos conversar sobre o que é cartografia. Vamos observar essa imagem. Nós sabemos que no ano de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Você se lembra qual foi o meio de transporte que eles utilizavam para chegar até aqui? Como nós vimos, eles utilizavam as caravelas, como você pode observar nessa imagem. E esses monstros aí, por que será que há essas imagens aí no mar? Essas imagens de monstros marinhos, eles representam o receio do desconhecido, do período anterior às grandes navegações. As pessoas nessa época, eles buscavam novas terras, mas para essa conquista, eles tinham muito medo do mar, eram muito desconhecidos. Então, esses monstros estão representando esse receio que eles tinham ao navegarem. Essa imagem mostra uma montagem dos continentes atuais. Nessa imagem, nós podemos observar uma representação do nosso passado. E como nós vimos em nossas aulas, os museus e as bibliotecas são espaços relevantes para a manutenção de nossas histórias, pois guardam mapas, fotos e objetos que, mesmo sem utilização no cotidiano, nos auxiliam a compreender o passado. Nós vimos que a cartografia é a ciência que produz os mapas, que são formas de representar a Terra no papel. É por meio dos mapas que conseguimos conhecer lugares novos sem nos perdermos e localizar lugares e construções. Os mapas são uma forma de expressão e estão presentes no cotidiano de diversas formas. Nessa imagem, nós podemos observar o início da cartografia. É um momento histórico das grandes navegações que culminaram com a chegada dos portugueses ao Brasil e que é de grande relevância pelo uso de cartas náuticas, navegação pelas estrelas, bússolas e outros instrumentos. Como nós vimos, a cartografia é a ciência que elabora os mapas. Nós vimos que a cartografia surgiu há muito tempo, quando o ser humano começou a registrar os lugares por meio de mapas. Ao longo da história, muitos mapas foram desenvolvidos e para auxiliar nesse desenvolvimento, vários instrumentos foram elaborados e utilizados. Podemos observar na imagem um astrolábio, que era um instrumento utilizado para medir a altura das estrelas em relação ao horizonte. Isso facilitou a localização e o deslocamento, ajudando a produzir mapas com mais precisão. Outro instrumento muito utilizado foi a bússola, que até hoje nós utilizamos para nos orientarmos. Com a bússola, nós vimos que é possível localizar os pontos cardeais, que são
muito importante para compreendermos os mapas. Há diversas formas de representação da Terra, desde globo terrestre a diferentes representações cartográficas, como mapas, croquis, SIG, sistemas de informação geográfica, que são mapas interativos ligados a um banco de dados, todos relacionados com a cartografia. Nós vimos que desde as primeiras orientações por astros e estrelas, passando pela elaboração de instrumentos como a bússola até o GPS, houve muito avanço tecnológico. Você sabia que para se tornar um cartógrafo é necessário frequentar o curso de graduação, o ensino superior em engenharia cartográfica? Vamos conversar agora sobre a relação entre a história e a geografia. Nós podemos observar que essas disciplinas estão muito relacionadas uma com a outra. Na primeira imagem, nós podemos observar o período da pré-história. Nesse período, as representações da Terra eram feitas de pedras, couro e madeira, como nós podemos ver na imagem abaixo. No período da Grécia Antiga, as orientações espaciais eram feitas pelos astros e pelas estrelas, onde era muito utilizado o astrolábio, como você pode ver abaixo. Na época das grandes navegações, ocorreu a chegada dos europeus na América. Nós podemos ver a imagem das caravelas portuguesas abaixo e um dos instrumentos muito utilizados nesta época era a bússola. Na época da ida do ser humano ao espaço, foi a época onde a Terra foi vista do espaço. Embaixo nós podemos ver um astronauta no espaço. E nos dias atuais, os satélites e os computadores são utilizados na produção dos mapas, como nós podemos ver nessas imagens. E abaixo nós podemos observar uma nave espacial orbitando a Terra. Nós vimos que a representação mais precisa da Terra é o globo terrestre. É a forma que fica mais parecida com a Terra. Sempre que a superfície da Terra é representada no papel, estamos criando uma representação. Essa representação é criada através de muitos estudos e cálculos que podem ser bem próxima da realidade da Terra, mas pode haver alteração em tamanho, distância e área. Vamos relembrar dos estudos referentes ao uso dos mapas em nosso dia a dia. Se você precisar ir na casa de algum amigo e você não sabe onde a casa se localiza, o que você vai fazer? Pense um pouquinho. Você combinou com seu colega de passar o dia na casa dele e não sabe onde ele mora. O que você faz? Como nós vimos, nós podemos localizar os endereços através do GPS, que está sendo muito utilizado nos dias de hoje. Através do GPS,
o caminho fica mais fácil, mais rápido. Ele dá dicas sobre a rua que há menos trânsito e menos carros. Podemos perceber também o uso dos mapas para localizar lugares quando estamos em cidades diferentes. Os turistas utilizam muito os mapas para se localizarem. Podemos observar também que os mapas são utilizados na previsão do tempo. Nas escolas também, os mapas são muito utilizados para a localização de lugares como países, cidades, estados, rios, florestas e muitas outras localizações. E também nós podemos observar a imagem de um menino utilizando o celular para localizar algum lugar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse mapa. Nessa representação, nós podemos ver qual país? O nosso Brasil. Qual é o título desse mapa? Brasil político. Vão respondendo oralmente, depois nós confirmamos. Qual é a fonte desse mapa? Fonte IBGE, Atlas Geográfico Escolar. Você pode perceber a escala no mapa? Você se lembra o que é escala? A escala representa quantas vezes a superfície foi reduzida. Do lado direito, nós podemos ver a rosa dos ventos, onde está inseridos quais pontos? Os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Falem oralmente. Leste, oeste, norte e sul. Dessa forma, se soubermos para que lado fica o norte, conseguimos nos orientar. Por isso, é importante saber para onde fica o norte nos mapas. Nós podemos observar no cantinho de cima direito uma legenda que representa alguns dos símbolos presentes no mapa. O primeiro símbolo é uma estrelinha. O que ele está representando no mapa? Você consegue localizar aonde essa estrelinha está? Vamos procurar? Encontraram? Se você ainda não encontrou, procure na parte amarela, próxima ao estado de Mato Grosso, Brasília. Essa estrela está representando o local onde fica a capital do Brasil. E esse círculo com um pontinho no meio, o que ele está representando? Procure no mapa. Esse símbolo você consegue ver em mais quantidades ou menos? Se você reparar, cada um desses estados que são representados por cores diferentes, algumas cores são mais fortes, outras são mais fracas. Elas estão representando a capital de cada estado. Se você perceber, cada lugar desse mapa está sendo representado por uma cor. A
cor verde, ela está representando a região norte. Observe que há várias tonalidades de verde, o que está significando que todos esses estados com a cor verde fazem parte da região norte. Os estados com a cor laranja fazem parte da região nordeste. Os estados representados com a cor amarela fazem parte da região centro-oeste. Os representados com a cor rosa fazem parte da região sudeste. E os estados com a cor marrom fazem parte da região sul. Você consegue localizar a capital do seu estado? Conseguiram? Qual é o nome da capital do seu estado? Cuiabá. E qual é o nome do seu estado? Mato Grosso. Muito bem. Quais são os oceanos que você consegue perceber no mapa? Você se lembra que a cor azul nos mapas representam os lugares onde tem água. Sabendo disso, do lado esquerdo nós podemos ver o Oceano Pacífico e do lado direito o Oceano Atlântico. Qual desses oceanos está mais próximo do Brasil? O Oceano Pacífico ou o Oceano Atlântico? Oceano Atlântico, muito bem. Voltando na observação da legenda, nós podemos ver o limite internacional e o limite estadual. Agora que nós relembramos sobre a cartografia, você vai fazer a tarefa no caderno. Copie com muito capricho o cabeçalho da escola, letra bonita, observe o uso das letras maiúsculas e vamos lá. Na atividade 1, você vai responder as seguintes perguntas. Na letra A, você vai responder o que é cartografia. Na letra B, escrever para que era utilizado o instrumento astrolábio. E na letra C, você vai escrever qual é a função da bússola. Você deve reler os textos das páginas 20 e 21 para poder responder essas perguntas. Faça com muito capricho e empenho. Até a próxima aula e um grande abraço!